Toda chamada doença, ela se estrutura no corpo físico e também muitas vezes no nosso comportamento. Então eu digo que todo sintoma por trás existe atitudes que aquela pessoa acaba tendo com muita frequência que alimenta aquela sintomatologia. Então, os pacientes que apresentam, as pessoas que apresentam dores no sistema músculo-esquelético, sejam elas dores articulares, dores ligamentares, as tensões musculares, processos inflamatórios, a fibromialgia, também alterações da constituição corporal, como aumento de volume corporal devido a um aumento do tecido adiposo, que também tem relação direta com o sistema músculo-esquelético, eles acabam então assumindo uma característica que retroalimenta todo esse processo. Então, todos os nossos ditos transtornos de comportamento, os novos comportamentos que nós adquirimos ao longo da vida, eles estão estruturados até por volta dos 5 anos de idade, é onde todos nós já adquirimos as nossas características que nos tornam sobreviventes. Então, nós nos tornamos adultos sempre buscando na infância um comportamento adquirido naquele momento da nossa vida. E por que surgem os novos comportamentos? Então, um novo comportamento é a tentativa que nós temos, que o nosso organismo, que o nosso sistema biológico encontrou para modificar aquilo que nós sentíamos inicialmente, para que nós pudéssemos, naquele momento, ter mais chance de sobreviver. E todo paciente que apresenta esse tipo de comportamento ou de sintomatologia está muito ligado ao fato de lá na origem, lá no início, ter se sentido muito incapaz, não ter conseguido agir. Isso a gente diz que a pessoa se sentiu autodesvalorizada, não conseguiu encontrar o seu próprio valor, que é muito comum isso acontecer na vida da criança. Então, a partir deste momento, a criança ela começa a se hipervalorizar, a buscar a sua própria capacidade, a buscar o que nós chamamos de reconhecimento. A base de toda essa estruturação desse comportamento é a falta de reconhecimento. Então, quando essa pessoa agora ela começa a buscar isso ao longo da vida, ela pode buscar esse reconhecimento de diferentes formas. Então, existem pessoas, que buscam valor no trabalho, se sentem reconhecidos pelas conquistas, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de produzir. Outros buscam reconhecimento como líderes, outros buscam como pais, outros na performance que tem como esportista, enfim, todos estão buscando de alguma forma o seu próprio valor. Porém, as pessoas esquecem de encontrar ou não tiveram a chance de se conectar com o próprio valor, então buscam nas coisas esse reconhecimento. E todas essas pessoas, elas acabam estruturando uma característica que é o julgamento. Então, o que mantém a doença crônica nesse aspecto, eu digo sempre que é o ato de julgar. Por quê? Quando eu julgo, e principalmente o julgamento, ele se torna fortemente quando nós julgamos os nossos pais. Então, a característica dessas pessoas, inicialmente, é julgar os pais. Então, quando eu julgo, eu tenho a atitude, ou se eu posso julgar alguém, é porque eu me vejo acima daquela pessoa. Então, como essas pessoas estão buscando reconhecimento, o julgamento é uma forma que eu tenho de poder me sentir reconhecido ou me sentir maior do que o outro. Então, quando eu me ponho nessa posição, várias outras características acabam surgindo, como, por exemplo, pessoas que estão sempre vivenciando essa sintomatologia se tornam autocontroladoras. Por quê? Porque tendem a achar que têm o controle de tudo, que são capazes de poder controlar tudo e todos. São pessoas que assumem um senso crítico muito grande, se tornam críticos de si mesmos e também críticos em relação ao outro. Por quê? Isso é uma forma que eu tenho de poder
também me cobrar e mostrar que eu posso ser melhor, ou que eu tenho que ser sempre melhor do que o outro, ou, né, as pessoas dizem, todos os dias eu tenho que ser melhor do que eu mesmo, então estão sempre buscando essa condição do ser melhor. E acabam cobrando muito dos outros porque acreditam que de alguma forma o jeito com que eles observam as coisas e veem a vida é sempre a melhor forma. Também se tornam muito autocontroladores, são pessoas que têm muita dificuldade de delegar porque dizem que o outro não consegue fazer do jeito com que eles gostariam, do jeito que é o correto, então dessa forma acabam assumindo muitas responsabilidades. São pessoas que não conseguem, na verdade, olhar para o outro, eles estão sempre olhando para a própria dor, porém não identificam a dor. E é interessante a gente observar que a dor também é uma das formas que nós temos de nos auto-reconhecer, de encontrar o nosso valor. Por quê? Porque as pessoas se exaltam na dor. A dor é uma forma que nós temos de superar. Então as pessoas dizem assim, eu preciso superar a minha dor. É como aquele atleta que estava lesionado com algum sintoma e ele faz um esforço para participar de um jogo e se torna campeão, e depois todo mundo exalta ele no sentido de que ele superou a dor para ser campeão. Então, por isso que as pessoas não podem se desprender da dor, porque a dor é uma das formas da pessoa se sentir reconhecida, é uma das formas que ela tem de ser vista. E no fundo, lá atrás, aquela criança que também diante da dor buscou esse reconhecimento, buscou esse acolhimento e não encontrou, não teve esse olhar. Então, automaticamente, hoje, como, né, o dito adulto, ela precisa buscar isso daí. A forma com que ela encontrou para tudo isso é a própria dor. Então, o corpo que sofre em decorrência dessas sensações, ele fica vivenciando situações de hiperestresse, que é quando eu me conecto com a origem do meu problema, e depois eu busco formas de tentar solucionar ou melhorar isso daí, então vem a dor física, e eu fico, né, tendo uma transição entre esses dois momentos, e o meu corpo fica frequentemente sofrendo diante de tudo isso daí. Então, todas essas pessoas, elas estão buscando um valor próprio. Porém, isso precisa ser trabalhado. Se não for trabalhado, você sempre vai buscar valores nas coisas ou nas pessoas. E isso faz com que você, com muita frequência, acabe se submetendo, que é uma das coisas que desperta muita sintomatologia de dor, ou você acaba fazendo pelo outro ou para o outro e esquece de olhar para si mesmo, porque também quando eu faço para o outro, é uma forma que eu tenho de buscar o reconhecimento do outro. Então, como essas pessoas não tiveram o valor próprio, elas não conseguem olhar para si, e dessa forma elas ficam sempre buscando possibilidades de obter ou um reforço do outro, ou um conselho, uma forma do outro reconhecer. Então, eu me arrumo para o outro, eu busco a minha imagem frente às coisas, então eu preciso sempre estar bem fisicamente, fazendo cirurgias plásticas muitas vezes, a minha roupa, o meu carro, o meu conhecimento. Então, são os valores, né? Então, acaba-se observando que os valores estão naquilo que eu tenho, naquilo que eu obtenho e não em mim mesmo. O reconhecimento está no que eu faço, no que as pessoas veem. Então, essas pessoas, elas não conseguem lidar com a crítica, então eles julgam muito, mas não conseguem lidar com o julgamento, porque quando eles se sentem julgados, automaticamente conecta eles com a dor da infância, e eu me sinto então inferior, me sinto menor do que o outro, e isso conecta com a minha dor. Então, quando eu julgo, eu estou maior. Quando eu me sinto julgado ou recebo uma crítica, isso me conecta com a minha dor. E automaticamente, então, para transformar isso, eu preciso trabalhar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso comprar mais coisas, eu preciso buscar esses valores nas coisas que poderiam trazer a falsa impressão
desse reconhecimento que eu não tive lá atrás. Então, o que eu recomendo muito para as pessoas que estão sentindo dores, que esse corpo, porque esse corpo rígido é justamente a rigidez que você tem na sua vida, é a forma com que você olha as coisas, é a forma com que você se posiciona diante das coisas. Então, para você se libertar disso daí, ter uma vida mais leve, então você precisa diminuir o seu julgamento, tanto em relação a você quanto em relação aos outros. Porque quando você deixa de julgar, você tem a chance de se conectar com a sua história. E enquanto você está olhando os outros, analisando os outros, você simplesmente está fazendo uma perspectiva da sua dor, da sua realidade na vida do outro, como uma forma de se colocar acima, como uma forma de se sentir importante diante de todo esse processo. Então, inicialmente, você precisa julgar menos os seus pais e reconhecer nos pais a grandeza deles, para que depois você consiga reconhecer a sua própria grandeza e, consequentemente, a grandeza do outro, fazendo com que você possa entender que por trás da história de cada pessoa existe uma dor. E é justamente isso que as pessoas estão tentando superar ao longo da vida. Então, quando nós falamos de comportamento, todos nós temos os mesmos comportamentos. Porém, eu gosto de dividir os comportamentos em comportamentos funcional e comportamento disfuncional. O que seria isso? Se todos nós temos, por que uns têm mais, outros têm menos? Por que uns têm sintoma e outros não? Quando nós estamos diante de um comportamento disfuncional, esse é o comportamento da criança. Então, mesmo que você tenha 50 anos de idade, o que está aflorando ali, o que dói, o que está pedindo socorro, o que está pedindo ajuda, é o comportamento infantil. E é esse comportamento que pede socorro, é esse comportamento que dói. Por quê? Porque esse comportamento não consegue lidar com a crítica, com o julgamento. Porque quando você faz isso, ele automaticamente toma aquilo como uma verdade. Assim como uma criança que se joga no chão fazendo birra, essa pessoa se torna esse adulto birrento. Porque justamente quando ele se depara com determinadas situações, e ele como sobrevivente, como uma criança, não consegue olhar para toda essa cena. E por isso que quando ele vai trabalhar esse comportamento disfuncional para assumir um comportamento funcional, a diferença é que o comportamento funcional é o comportamento do adulto. Então, o adulto, ele consegue olhar para tudo isso e ter esse comportamento como uma ferramenta de trabalho. Por quê? Porque ele não foi feito para nos adoecer, ele foi feito para nos dar condições de nos mantermos vivos. Então, se eu olho esse comportamento como adulto e eu olho para aquela criança e consigo entender e cuidar dela, eu automaticamente uso isso como uma força para que eu possa conquistar as coisas que realmente me trarão algum benefício ou algum valor. E isso faz com que eu consiga me conectar com o meu eu de origem. Por quê? Porque quando eu estou nesse comportamento, eu estou me distanciando do meu eu de origem, porque é aquilo que eu me tornei e não o que eu sou. E o grande desafio da nossa vida é tentar se conectar com o que a gente é, porque dessa forma você não precisa mais se submeter, você não precisa mais julgar e nem se sentir julgado, porque automaticamente quando alguém me julga ou quando alguém julga você, você não pode tomar aquilo como verdade, porque nada mais é esse julgamento do que a projeção da própria dor da pessoa na sua vida. Ela não te conhece, ela não sabe quais são os seus objetivos, quais são os seus ideais, não sabe qual é a sua história, porém ela projeta. Então nós frequentemente estamos fazendo em cada situação onde nós nos posicionamos assim, a projeção da nossa própria experiência na vida do outro. E é isso que nós temos que ter cuidado, porque a partir disso se constrói as verdades, as certezas, as crenças limitantes, onde cada um tem a sua. E quanto mais você está
enraizado em tudo isso, mais pesado é a sua vida e mais sintomas você vai ter. Então, para que você possa se libertar um pouco mais dessa sintomatologia, desse comportamento, a grande orientação que eu faço para as pessoas é: julgue menos. Quando você for falar do outro, fale de si mesmo. Quando você for olhar para o outro, olhe para si mesmo. Acredite também na capacidade do outro. Não ache que você é o melhor simplesmente pelo fato de que você olha ou reconhece alguma coisa que o outro não reconhece. Existe um conceito da física quântica que diz que a realidade existe a partir do olhar do observador. Então, cuidado, porque o que você está olhando do mundo que você constrói é a sua própria realidade. E você, como criança que está estruturado num corpo de adulto que sofre e pede socorro, para você se tornar adulto, você precisa olhar para essa criança que tem um comportamento disfuncional e assumir um comportamento funcional, entendendo que todo esse processo foi e é importante para que você chegasse até aqui. Porém, você como adulto pode dizer para essa criança e colocar os limites, controlar todo esse processo e utilizar isso a seu favor. E dessa forma, você sai de um mecanismo automático de sobrevivência e tem a chance de começar a viver, a sair daquela posição de vítima, aonde você se utiliza de tudo isso para poder buscar o seu reconhecimento, buscar a sua capacidade, e isso te distancia de você mesmo. Então, faça algumas reflexões na sua vida e tente buscar a posição que te conecte com a sua essência. Se sinta grande de verdade pelo que você é e não somente por aquilo que você mostra, pelas suas conquistas. E assim você vai poder ter um corpo mais livre de sintomas de dor.